Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira. Raskolnikov se apressava a rever Svidrigailov. Nem ele mesmo sabia o que esperava daquele homem. Porém aquele homem tinha certo poder sobre ele. Uma vez ciente disso, não conseguia mais acalmar-se, ainda mais que ora havia chegado ponto pelo caminho, uma dúvida atormentava o jovem sobremaneira, será que Svidrigailov já se encontrou com Porfiri? Não se encontrou, não? A julgar pelas evidências, Raskolnikov tinha toda a certeza disso. Continuou cismando, rememorou toda a visita de Porfiri e concluiu, não, eles não se encontraram ainda, sem sombra de dúvida, todavia, se o encontro ainda não havia ocorrido, ocorreria mais tarde ou não. Até lá, o jovem pensava que não ocorreria. Por quê? Ele tampouco saberia explicar isso, mas, mesmo se soubesse, não quebraria agora a cabeça com semelhante questão. Tudo isso vinha atormentá-lo e, ao mesmo tempo não lhe importava tanto assim. Coisa estranha, ninguém acreditaria nisso talvez, mas de seu destino odierno e imediato ele cuidava apenas com distração e indolência. O que o atormentava era outra coisa, muito mais importante, extraordinária, algo que só dizia respeito a ele próprio e a ninguém mais e, no entanto, era como que diferente, algo essencial. Além disso, ele sentia um infinito cansaço moral, embora nessa manhã seu juízo funcionasse melhor que em todos os últimos dias. E valeria mesmo a pena tentar vencer todas essas novas dificuldades de pouca monta, sobretudo agora, depois de tudo o que se dera com ele. Por exemplo, valeria a pena tentar convencer Svidrigailov de não se encontrar com Porfiri, perscrutando, bisbilhotando, perdendo tempo com esse tal Svidrigailov. Oh, como ele estava farto disso tudo, ainda assim, o jovem se apressava a rever Svidrigailov. Será que esperava dele alguma novidade, algum conselho, alguma saída? Quem se afoga, agarra-se mesmo a uma palha. Seria o próprio destino, seria algum instinto que os atraía um ao outro. Talvez fossem apenas o cansaço e o desespero, talvez Raskolnikov não precisasse de Svidrigailov e sim de outra pessoa, sendo Svidrigailov uma opção perfeitamente casual. Sônia. Mas para que iria ver Sônia agora? Para pedir de novo suas lágrimas. Além do mais, ele tinha medo de Sônia. Sônia representava uma sentença inexorável, uma resolução que não se podia mudar. Era uma das duas, ou seu caminho ou o caminho dela. O jovem não conseguiria vê-la, sobretudo nesse momento. Não, seria melhor testar Svidrigailov. Quem era aquele homem? Raskolnikov não podia deixar de reconhecer, em seu âmago, que realmente precisava dele, havia tempo, com algum propósito. Entretanto, o que poderiam ter em comum eles dois? Nem seus delitos poderiam ser iguais. Aquele homem era, ainda por cima, muito desagradável, obviamente devassoou em demasia, indubitavelmente astuto e mentiroso, provavelmente muito malvado. Vários boatos corriam a respeito dele. Era verdade que ele andava ajudando os filhos de Katerina Ivanovna, mas quem sabia a que isso se destinava e o que significava? Aquele homem sempre tinha seus projetos e intenções. Ao longo desses dias todos, outra ideia surgia volta e meia na mente de Raskolnikov, deixando-o todo inquieto, por mais que o jovem procurasse livrar-se dela, era uma ideia penosa. De vez em quando, ele pensava, Svidrigailov rondava, o tempo todo, e continua a rondá-lo. Svidrigailov ficou a par de seu mistério, Svidrigailov tinha certos planos em relação a Dunya. E se continua a tê-los? Poder-se-ia dizer, com uma certeza quase total, que sim, continua. E se agora, ciente de seu mistério e tendo, em função disso, poder sobre ele, Svidrigailov quiser usá-lo como uma arma contra Dunya, essa ideia atormentava o jovem até em sonhos, mas nunca lhe tinha surgido ainda com tão consciente clareza quanto no momento em que ele se dirigirá à casa de Svidrigailov. Essa ideia lhe suscitava, em si, uma lúgubre fúria. Primeiro, tudo mudaria, mesmo em sua situação atual, cumprindo-lhe logo contar o segredo a Dunetka. Talvez lhe cumprisse trair a si próprio para salvar Dunetka de algum passo imprudente. Aquela carta. Dunya teria recebido, pela manhã, uma carta. Quem poderia mandar cartas para ela em Petersburgo? Seria Luzhin. Na verdade, Razumikin estava de olho nela, mas Razumikin não sabia nada. Talvez lhe cumprisse contar tudo a Razumikin também. Raskolnikov pensou nisso com asco. Em todo caso preciso ver Svidrigailov o mais depressa possível. Decidiu ele em definitivo. Graças a Deus, a essência desse negócio é mais importante do que os detalhes, mas se ele for capaz, se Svidrigailov tramar alguma coisa contra Dunya, então... Raskolnikov ficara tão exausto nesse meio tempo, durante esse mês todo, que não conseguia mais resolver semelhantes dúvidas de outra maneira senão com uma só decisão, então o matarei. Pensou ele com frio desespero. Uma sensação angustiante veio apertar-lhe o coração. O jovem parou no meio da rua e começou a olhar em redor, que caminho seguia e onde se encontrava. Estava na avenida *****, a uns 30 ou 40 passos da Senaia, que tinha ficado para trás. Todo o andar superior do prédio à sua esquerda era ocupado por uma taberna.
Todas as janelas estavam abertas de par em par, julgando pelas figuras que se moviam ali, a taberna estava cheia. As canções se derramavam pela sala, tocavam um clarinete e um violino, ribombava um tambor turco, ouviam-se guinchos femininos. Raskolnikov ia tomar o caminho de volta, perplexo de ter chegado à avenida mas de repente avistou, por uma das últimas janelas abertas da taberna, Svidrigailov, que estava sentado a uma mesa de chá, pertinho dessa janela, e fumava um cachimbo. O jovem ficou todo apavorado com isso. Svidrigailov o observava e examinava em silêncio e... Outro detalhe que também espantou, de imediato, Raskolnikov parecia estar pronto a levantar-se para ir embora furtivamente e antes de ser visto. Raskolnikov logo fez de conta que não reparara nele, olhando, meditativo, para o lado, enquanto continuava a observá-lo com o cantinho do olho. Seu coração palpitava, inquieto. Era bemisso, evidentemente, Svidrigailov não queria que o vissem. Tirou o cachimbo da boca, indo já se esgueirar, mas percebeu de chofre, assim que ficou em pé e afastou a cadeira, que Raskolnikov mirava e observava. Algo semelhante. A cena de seu primeiro encontro, quando Raskolnikov dormia no quarto, aconteceu entre eles. Um sorriso ladino transpareceu no rosto de Svidrigailov, ficando cada vez mais largo. Os dois já sabiam que viam e observavam um ao outro. Por fim, Svidrigailov soltou uma gargalhada bem alta. Vem. Vem, pois, entra, se quiser, que estou aqui. Gritou ele pela janela. Raskolnikov subiu à taberna. Encontrou Svidrigailov num cômodo dos fundos, muito pequeno e de uma janela só, contíguo à grande sala onde, ocupando 20 mesinhas, os comerciantes, servidores e várias outras pessoas tomavam chá em meio aos brados de um desesperado coral dos cantadores. O som das bolas de sinuca vinha de algum lugar. Na mesinha de Svidrigailov havia uma garrafa aberta de champanhe e um copo pela metade de vinho. Também se encontravam lá um garoto que tocava um pequeno realejo de mão e uma forte moça corada, de saia listradinha e chapéu tirolês com fitas. Cantora de uns 18 anos que, não obstante o coral da sala vizinha entoava com um contralto meio enlouquecido uma música de lacaio acompanhada do realejo. Pois bem, chega. Interrompeu a Svidrigailov, vendo Raskolnikov entrar. A moça logo parou de cantar, esperando respeitosamente por algo. Enquanto cantava sua lacaiada rimada, a expressão de seu rosto também parecia séria e respeitosa. Ei, Philip, traz um copo. Gritou Svidrigailov. Não vou beber vinho. Disse Raskolnikov. Como quiser, mas não é para você. Bebe, Katia. Hoje não precisarei de mais nada, vai. Ele ofereceu à moça um copo cheio de vinho e estendeu-lhe uma notinha amarela. Katia despejou o copo de uma só vez, como as mulheres costumam tomar vinho, ou seja, fazendo 20 goles a fio sem parar, pegou a notinha, beijou a mão de Svidrigailov, que este lhe permitira beijar com toda a seriedade, e saiu do cômodo, seguida pelo tocador de realejo. Eles dois eram músicos de rua. Svidrigailov morava em Petersburgo há menos de uma semana, mas tudo à volta dele já estava organizado de modo algo patriarcal. Philip, o lacaio da taberna que já se tornara um chegado de Svidrigailov, não parava de bajulá-lo. A porta que levava à sala tinha uma fechadura. Svidrigailov se sentia naquele cômodo como em sua casa e passava nele, quem sabe, dias inteiros. A taberna era suja e ruim, pior mesmo que um botequim mediano. Vinha procurando pelo senhor. Começou Raskolnikov, mas por que foi que agora, passando pela Senaia, virei para a avenida ******? Eu nunca tomo esse caminho nem ando por aqui. Costumo virar da Senaia para a direita. E não se chega dessa maneira onde o senhor mora. Mal dobrei a esquina, e ei-lo aí. É estranho. Por que não dizer logo, é um milagre? Porque talvez seja apenas uma casualidade. Mas que caráter é que possui todo este povo? Svidrigailov desandou a rir. Não reconhece o milagre, mesmo que acredite nele no íntimo? Você próprio diz que, talvez, seja apenas uma casualidade. Nem me imagina, Rodion Romanovich, como todos são covardes, neste país, quanto à opinião pessoal. Não falo de você. Você tem uma opinião pessoal, e tê-la não o amedronta. Foi isso que despertou a minha curiosidade. Só isso. Isso já basta. Svidrigailov estava obviamente excitado, mas só um pouco, tinha tomado, quando muito, meio copo de vinho. Parece-me que o senhor veio à minha casa antes de saber que eu era capaz de ter aquilo que chama de opinião pessoal. Notou Raskolnikov. Daquela vez, o negócio era diferente. Cada qual dá seus passos. E quanto ao milagre, digo-lhe que você parece ter dormido nesses últimos 2 ou 3 dias. Fui eu mesmo que marquei o encontro nesta taberna, e não foi nada milagroso você ter vindo direto para cá. Ensinei-lhe todo o caminho, indiquei o lugar e a hora em que poderia achar-me aqui. Lembra? Esqueci. Respondeu Raskolnikov, pasmado. Acredito. Disse-lhe isso 2 vezes. O endereço ficou gravado mecanicamente, em sua memória.
Você virou para cá de igual modo mecânico, mas acabou encontrando, mesmo sem saber disso, o endereço exato. Aliás, explicando-lhe tudo daquela feita, eu não contava com a sua compreensão. Você se expõe demais, Rodion Romanich. Outra coisa, estou convencido de que muita gente em Petersburgo anda falando consigo mesmo. É a cidade dos amalucados. Se houvesse ciências neste país, os médicos, juristas e filósofos poderiam fazer em Petersburgo valiosíssimos estudos, cada um em sua área. Poucos são os locais em que tantos fenômenos lúgubres, brutos e esquisitos influenciam a alma humana como em Petersburgo. O que valem apenas as influências climáticas. Entretanto, é o centro administrativo de toda a Rússia, e seu caráter deve refletir-se em tudo. Mas não se trata disso agora, trata-se de eu tê-lo visto do lado de fora, já. Várias vezes. Saindo de casa, você ainda mantém a cabeça erguida. Ao cabo de 20 passos, abaixa a cabeça e põe as mãos para trás. Está olhando, porém não enxerga, visivelmente, nada na sua frente nem pelos lados. Começa enfim, a mover os lábios e a falar consigo mesmo, erguendo, às vezes, uma das mãos e passando a declamar, depois fica parado, por muito tempo, no meio de seu caminho. Isso aí é muito ruim. Talvez alguém repare em você além de mim, e tal coisa não é auspiciosa. No fundo, eu não me importo com isso nem vou curá-lo, mas você me entende, sem dúvida. O senhor sabe que alguém me espia? Perguntou Raskolnikov fixando nele um olhar penetrante. Não sei de nada, não? Respondeu Svidrigailov, como que espantado. Pois então vamos deixar-me em paz. Murmurou Raskolnikov carregando o senho. Está bem, vamos deixá-lo em paz. É melhor que me diga o seguinte, se o senhor vem beber aqui e marcou 2 vezes o nosso encontro neste lugar, por que é que agora, quando eu olhava da rua pela janela, queria esconder-se ou ir embora? Percebi isso com toda a clareza. Hehe. E por que é que então, quando eu acabava de entrar no seu quarto, você estava deitado no sofá, de olhos fechados, e fazia de conta que dormia, enquanto não tinha, de fato, um pingo de sono? Percebi isso com toda a clareza. Podia ter meus motivos, o senhor mesmo sabe. Eu também podia ter meus motivos, embora você não chegue a conhecê-los. Pondo o cotovelo direito na mesa, Raskolnikov apoiou o queixo nos dedos da mão direita e cravou os olhos em Svidrigailov. Passou 1 minuto examinando o semblante dele, o qual sempre o deixava perplexo. Era um rosto estranho que se assemelhava a uma espécie de máscara, branco, corado de lábios rubros e barba bem clara, emoldurado pelos cabelos louros e ainda bastante fartos. Seus olhos eram, de certa maneira, demasiadamente azuis, e seu olhar, demasiadamente pesado e fixo. Havia algo muito desagradável nesse rosto bonito que não aparentava, nem de longe, a idade de Svidrigailov. Seu traje de verão era leve e garboso, em especial a camisa que ele usava. Um enorme anel com uma pedra preciosa enfeitava-lhe o dedo. Será que precisarei agora mexer com o senhor também? Disse Raskolnikov de repente, começando, com uma impaciência espasmódica, uma conversa bem franca. Nem que o senhor se torne, se quiser prejudicar-me, o meu inimigo mais perigoso, eu cá não quero estragar minha vida mais ainda. Vou mostrar-lhe agorinha que não dou tanto valor a mim mesmo como o senhor deve pensar. Fique sabendo, pois, venho dizer-lhe abertamente que, se continua tendo a mesma intenção contra a minha irmã e pretender usar algo daquilo que foi descoberto nos últimos tempos para realizar essa intenção sua, eu vou matá-lo antes que o senhor me ponha na cadeia. Minha palavra está segura, o senhor sabe que poderei cumpri-la. E outra coisa, se pretende fazer uma declaração para mim. É que me tem parecido ultimamente que o senhor quer dizer algo. Faça-a rápido, pois eu valorizo o meu tempo, e pode ser tarde demais dentro em pouco. Por que está com tamanha pressa? Perguntou Svidrigailov, olhando para ele com curiosidade. Cada qual dá seus passos. Disse Raskolnikov, sombrio e impaciente. Foi você mesmo quem me pediu para ser sincero, mas se recusa agora a responder a minha primeira pergunta. Notou Svidrigailov, sorrindo. Parece-lhe o tempo todo que tenho alguns objetivos ocultos, portanto me acha suspeito. Pois bem, isso é totalmente compreensível em sua situação. Contudo, por mais que me apeteça ficar mais próximo de você, não me encarregarei de tentar convencê-lo do contrário. Juro por Deus que não vale a pena, ainda mais que não me disponho a falar com você sobre nada de tão especial. Então por que precisa tanto de mim? Porque me ronda o tempo todo. Porque eu acho um objeto interessante de observar. Gostei do caráter fantástico de sua situação, eis o que foi. Além disso, você é o irmão da pessoa que me tem interessado demais, e foi, afinal, essa própria pessoa que me contou, a certa altura, tantas coisas a seu respeito, fazendo-me concluir que você a influenciava sobremaneira. Seria isso pouco? Hehehe, reconheço, aliás, que sua pergunta é muito complicada para mim, e que me é difícil respondê-la. Agora, por exemplo, você vem conversar comigo não só para tratar dos negócios, como também para eu lhe dizer algo novo, é isso? É assim mesmo.
Insistia Svidrigailov com um sorriso finório. Imagine pois, que eu mesmo contava com você, ainda quando vinha para cá de trem pensava que você também me diria algo novo, e que eu conseguiria tomar-lhe algo emprestado. Eis que tipo de ricaços nós somos. Tomar emprestado o quê? Como lhe responder? Sei lá o quê. Está vendo em que espelunca passou todo o meu tempo, e isso me dá prazer, ou seja, não é um prazer, mas assim. A gente precisa ficar em algum lugar. Eis, por exemplo, aquela coitada da Kátia. Viu-a? Se eu fosse, ao menos, um comilão, um gastrônomo dos clubes, mas eis ali o que posso comer. Ele apontou para uma mesinha posta num canto, em cima da qual estava um pires de lata com sobras de um bife horrível com batatinhas. A propósito, você almoçou? Eu belisquei um bocado e não estou mais com fome. Não bebo mais vinho, por exemplo, nenhum vinho, além do champanhe, e quanto ao champanhe, tomo um só copo em toda a tarde, e tenho, ainda assim, dor de cabeça. Foi agorinha que mandei servir o champanhe, para me animar um pouco, pois me preparo para ir a algum lugar, e você me vê num estado de espírito muito singular. Por isso, é que me escondia como um garoto, por pensar que você me atrapalharia, contudo, parece-me. Ele tirou o relógio. Que podemos ficar juntos uma horinha. Agora são 4:30. Ah, se tivesse, pelo menos, alguma coisa se fosse fazendeiro ou pai de família, ou então lano. Fotógrafo jornalista, acredita. Mas não tenho nada, nenhum ofício. Às vezes, fico entediado. Palavra de honra, pensava que você me diria algo novo. Mas quem é o senhor e por que veio aqui? Quem sou eu? Você sabe, sou fidalgo, servi por 2 anos na cavalaria, depois andei à toa cá em Petersburgo, depois me casei com Marfa Petrovna e passei a viver no campo. Eis a minha biografia. Parece que o senhor é um jogador. Não, que jogador eu sou. Um folheiro não é jogador. O senhor foi um folheiro. Fui um folheiro, sim. Pois então foi batido. Algumas vezes. Por quê? Quer dizer, podia desafiar para um duelo, e, de modo geral, isso anima. Não o contradigo, não sou, ademais, muito forte em filosofia. Confesso-lhe que vim para cá, antes de tudo, por causa do mulherio. Logo depois de enterrar Marfa Petrovna. Pois é. Svidrigailov sorriu com uma franqueza irresistível. E daí, parece que você percebe algo ruim nesta minha conversa sobre a mulherada. Ou seja, percebo eu algo ruim na libertinagem ou não? Na libertinagem. Então é isso aí. De resto, vou responder-lhe ponto por ponto e, antes de tudo, sobre a mulher como tal. Estou disposto a parolar, sabe? Diga por que me seguraria. Porque largaria as mulheres desde que gosto, ao menos, delas. Ao menos, é uma ocupação. Então conta só com a libertinagem aqui. E daí, se conto com a libertinagem? Porque falar em libertinagem, gosto, sim, dela e digo-o sinceramente. Há nessa libertinagem, ao menos algo constante, condicionado pela própria natureza e não sujeito à fantasia, algo que permanece, como um pedacinho de carvão sempre em brasa, no sangue, que nos inflama eternamente e não se apaga, quem sabe, nem com os anos. Concorde você mesmo, não seria uma espécie de ocupação. Com que o senhor se alegra. É uma doença, e perigosa. Ah, é mesmo. Concordo que é uma doença, igual a tudo que vai além das medidas, e nisso a gente é obrigado a passar das medidas, mas primeiro, um faz assim e o outro assado, segundo, é claro que precisamos respeitar as medidas em tudo. Um cálculo sórdido, mas fazer o quê? Se não houvesse medidas, a gente teria, talvez, de dar-se um tiro na testa. Concordou que uma pessoa decente é obrigada a sentir tédio, porém. E o senhor se daria um tiro na testa? Que coisa? Repostou Svidrigailov com asco. Faça-me o favor de não falar mais nisso. Acrescentou, apressado e mesmo sem sombra da fanfarrice que se lobrigava em todas as suas palavras precedentes. Até o rosto dele parecia ter mudado. Confesso a minha fraqueza imperdoável, mas... que faria? Tenho medo da morte e não gosto de ouvir falar nela. Em parte sou místico, sabe? Ah, os espectros de Marfa Petrovna. Continuam, pois, a aparecer. Deixe-os para lá, não fale neles. Ainda não aparecerão em Petersburgo, e que o diabo os carregue. Exclamou Svidrigailov com um ar meio irritadiço. Não, é melhor que falemos. Aliás. Tenho pouco tempo, não posso ficar mais com você, que pena. Teria o que lhe contar. Por quê? Tem uma mulher por aí? Sim, uma mulher, um caso assim, sem querer, não, falo de outra coisa. E a sujeira de todo este ambiente não me incomoda mais. Não tem mais forças para parar. Procura também pelas forças. Hehehe. Deixou-me agora admirado Rodion Romanich, embora eu já soubesse de antemão que seria assim mesmo. É que você me tem falado de libertinagem e de estética. Você Schiller, você, idealista.
Tudo isso deve ser assim, bem entendido, e a gente se espantaria, se fosse de outro jeito, contudo, não deixa de ser estranho na realidade. Ah, que pena a gente ter pouco tempo, já que você é um sujeito curiosíssimo. A propósito, você gosta de Schiller? Eu gosto demais. Como o senhor é fanfarrão, entretanto. Disse Raskolnikov com certa aversão. Juro por Deus que não. Respondeu Svidrigailov em meio a gargalhadas. Aliás, não discuto que seja um fanfarrão mesmo, mas por que não teria um pouco de fanfarrice, sendo ela inofensiva? Vivi 7 anos no campo com Marfa Petrovna, portanto agora, topando com uma pessoa inteligente como você, uma pessoa inteligente e curiosa no mais alto grau, só sinto prazer em batermos um papo e, além disso, tomei meio copo de vinho, e ele me deu um pouco na telha. É, o principal, existe uma circunstância que me tem animado muito, mas que eu acabarei omitindo. Aonde vai? Perguntou, de súbito, assustado. Raskolnikov ia levantar-se. Sentia abafo e peso, e certa vergonha de ter ido ali. Estava convicto agora de que Svidrigailov era o vilão mais oco e pífio do mundo. E? Sente-se, fique. Pedia-lhe Svidrigailov, e mande que lhes sirvam, ao menos, chá. Sente-se, pois, que não vou mais dizer besteiras sobre mim mesmo. Vou contar-lhe alguma coisa. Quer que lhe conte como uma mulher me salvava, usando suas palavras. Será mesmo uma resposta à sua primeira pergunta, já que essa mulher é sua irmã. Posso contar. Ademais passaremos o tempo. Conte, mas espero que o senhor. Oh, não se preocupe. Ainda mais que Avdotia Romanovna pode impor apenas o mais profundo respeito, mesmo a um homem tão reles e mau como eu. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.